O Lula foi expulso da sala de reuniões do G7, que é o encontro das 7 maiores economias do mundo que está sendo realizada neste exato momento em Paris, lá na França. E adivinha só quem que mandou tirar o sujeito da sala? Ele mesmo, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Seguranças resolveram escoltar o petista até a porta do lado de fora e deixaram muito claro que Donald Trump não está disposto a receber este cachaceiro. O Lula jurou que depois de ter tirado uma foto em poucos minutos com Donald Trump durante sua recente visita aos Estados Unidos, toda a relação do governo americano com o Brasil estava perfeita. Consequentemente, Lula se sentiu muito à vontade para sair daqui do Brasil, pegar o avião presidencial e pousar na França para se hospedar, olha só o tamanho da ousadia, no mesmo hotel que o Trump, claro, tentando implorar por um mínimo de atenção por parte do presidente americano. No entanto, nem o Palácio do Planalto, nem o Itamaraty, nem diplomatas e embaixadores brasileiros conseguiram fazer com que o encontro entre Trump e Lula fosse concretizado. O resultado, mais um vexame internacional para conta. Bloco, alguma expectativa do presidente Lula e do Itamaraty de sair alguma conversa com o Trump nessa viagem? Expectativa sempre tem, né, Caio? É a última que morre, essa esperança. Mas vamos ver, não tem realmente nada marcado, não tem nada oficializado até o momento. É uma perspectiva até que uma conversa informal, de certa maneira, poderia amenizar um pouco, né, as coisas, que nem aconteceu na própria ONU um tempo atrás. Então, é claro que pode acontecer sim, mas até o momento ainda sem perspectiva. O que deve ter é essa bilateral com a primeira-ministra do Japão, também com o primeiro-ministro da França, Emmanuel Macron, até por ele ser o anfitrião do evento, né, do G7, mas só para ressaltar, de início o Lula nem pretendia ir ao G7. Ele decidiu, mudou de ideia depois da visita do Flávio a Donald Trump e também diante do novo tarifaço americano, Caio. Então quer dizer que o Trump resolveu mandar o Lula calar a boca na reunião, não recebeu o petista e não está nem minimamente à vontade de tirar uma foto, mesmo que seja no corredor do hotel. Ué, mas o mesmo Lula que disse que tinha rolado uma baita química entre ele e o Trump não são os ministros do governo Lula, Lindbergh Farias, a Gleisi Hoffmann, a ex-amante da lista de pagamento de propina da Odebrecht, que chegaram a afirmar em alto e bom som, assim como a própria Globo, tá? De que Trump tinha gostado muito do presidente brasileiro e que inclusive Lula tinha portas abertas na Casa Branca. Olha, isso que dá quando a realidade, a verdade, se depara com as mentiras. E detalhe, tá? O Lula disse que não iria para essa reunião do G7 porque ele ficou muito indignado pelo fato de Trump recentemente não ter atendido às ligações do petista. Mas o Lula resolveu então, como nós escutamos aqui, ir pelo fato de Flávio Bolsonaro ter conseguido uma reunião apenas mandando um WhatsApp para o celular pessoal de Donald Trump e em poucos dias ter conseguido conquistar a foto tão desejada pelo Lula no Salão Oval da Casa Branca em Washington. Bom, inclusive, Lula deixou muito claro que precisaria ir até os Estados Unidos porque era inadmissível que Flávio Bolsonaro, sem ter cargo de presidente da República, entre aspas, apenas como um pré-candidato, ter mais poder de articulação e diplomacia do que o petista. Bom, e não é que isso é verdade? Agora vem cá, você se lembra quando o deputado André Janones e a Jandira Fegali gravaram um vídeo em frente à Casa Branca dizendo que tinham conversado com senadores e deputados norte-americanos para, segundo eles, mostrar a verdadeira face de Flávio Bolsonaro, o chamando, classificando de bandido, corrupto, de vagabundo, por causa das relações que ele teria tido com Daniel Alvorcaro? Bom, me parece que o jogo virou, e a preocupação que estes petistas devem ter a partir de hoje é justamente essa. Daniel Alvorcaro delatando que entregou dinheiro não somente para Davi Alcolumbre, presidente do Senado e aliado do Lula, como também para o próprio Partido dos Trabalhadores. A revelação de segredos do ex-banqueiro Daniel Alvorcaro envolvendo o presidente do Congresso, o senador Davi Alcolumbre, e também o PT da Bahia. A matéria é do Robson Bonin, nosso colunista, que está com a gente para contar detalhes dessa apuração, né, Bonin? Seja bem-vindo, boa noite, parabéns por mais um furo. Então conta pra gente primeiro esse relato, né, do Alvorcaro teria feito esse pagamento de 30 milhões de dólares ao Alcolumbre.
É isso, Marcela. Boa noite a você, boa noite pessoal que está nos acompanhando em casa. Essa apuração é resultado dessa longa novela que vem se transformando essa negociação do Vorcaro com a PGR, com a Polícia Federal, em torno de uma delação premiada. A primeira delação dele foi rejeitada, e aí, como uma forma de demonstrar que ele tinha de fato interesse em revelar os crimes que ele cometeu e apontar o dedo para autoridades que ele corrompeu, ele resolveu levar aos investigadores novos relatos que demonstravam pagamentos como esse que a gente está revelando agora, que trata do presidente do Congresso, o senador Davi Alcolumbre. Nessa negociação que está estabelecida agora apenas com a Procuradoria-Geral da República, que agora há pouco a gente teve informação de que a Polícia Federal rejeitou de fato a delação e avisou a defesa que não vai mais negociar, mas nessa negociação que ele vinha travando com a PF e com a PGR, ele mostrou, né, levou esse material aos investigadores para demonstrar que tinha de fato interesse em abrir os segredos que ele até então ainda vinha relutando em contar. E essa é a operação que ele conta, nessa fase da investigação, ainda é muito resumida, porque os investigadores precisam fechar um acordo para aí sim ele prestar depoimentos e dar todos os detalhes do que ele de fato tem a confessar. Então, nessa conversa preliminar, ele apresentou, os advogados de defesa dele apresentaram aos investigadores essas informações, de que o Davi Alcolumbre teria recebido no exterior um repasse de 30 milhões de dólares que teria sido mediado por intermédio do ex-sócio do Vorcaro, o empresário Augusto Lima, que também é muito ligado ao petismo da Bahia e formalizou, viabilizou essa operação fora do país. Os detalhes disso, né, o avançar das investigações sobre isso, vão depender da decisão da PGR de continuar ou não negociando, de decidir colher o depoimento do Vorcaro para que ele apresente as provas sobre isso, Marcelo. Agora também você também tem relato na sua apuração de que tem envolvimento do Vorcaro com o PT da Bahia, né? É isso. Nos relatos do Vorcaro sobre o esquema que envolveu aquele Credit Sexta, que é um programa que nasceu nos governos do PT, o governo de Jacques Wagner, e se desenvolveu, se transformou numa grande fonte de renda para o Vorcaro no governo do Rui Costa, né, com atos do Rui Costa que beneficiaram diretamente esse esquema do Banco Master. O banqueiro ele relata como tudo isso desenvolveu e cita especialmente o Rui Costa como o grande ator, né, desse processo todo de desenvolvimento e de um negócio que de fato estruturou o que o Banco Master viria a ser, como a gente conhecia, essa grande estrutura luxuosa que pagava quantias milionárias a autoridades da República. Então, essa parte da delação do PT da Bahia, inclusive, deve ter desdobramentos aí sérios nos próximos dias. Agora eu tô começando a entender porque tem mais de um motivo de Trump simplesmente ignorar o Lula. Até porque Trump sabe muito bem da inocência de Flávio, conhece muito bem o caráter, a índole dele e sabe exatamente o que essa turma do PT já fez no passado. Bom, Daniel Vorcaro, quem diga, né? E agora, a melhor parte de tudo é saber que Lula tentou ir até a reunião no G7 na França, se encontrar com Trump e implorar por um mísero apoio, um mísero bom dia, e não recebeu nenhum aperto de mão. Chupa, Lula! Vamos em frente porque o Wellington Barros já tem a primeira informação. Como é que a gente vai abrir o jornal de hoje? Barros, seja bem-vindo, bom dia, boa semana, Barros. Fala, Pitoli, bom dia, um abraço a você e a todos que nos acompanham, excelente semana para todo mundo. Pitoli, o presidente Lula desembarcou na França hoje para participar da cúpula do G7, que começa hoje, inclusive. Ele está entre os diversos líderes que não fazem parte do grupo, mas que foram convidados pela França, que é o país anfitrião, para participar das discussões. A reunião vai até o dia 17 de junho e contará com a presença do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Não há previsão de uma reunião bilateral entre os líderes. O Palácio do Planalto decidiu não pedir um novo encontro sob o argumento de que não há motivação para tal, visto o recente encontro entre Lula e Trump na Casa Branca. Destaque que na semana passada a informação era que o Lula iria ontem, na verdade, no domingo, antecipou a ida à cúpula do G7 na tentativa de conversar com o Donald Trump, porque ele iria participar só do primeiro dia e provavelmente seria rápida por conta do conflito com o Irã, então ele iria dedicar ali pouco do seu tempo para a reunião, então é importante destacar isso também. Os líderes do G7, formado por Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido, as principais economias desenvolvidas do mundo, discutirão as guerras no Oriente Médio e também na Ucrânia, os desequilíbrios econômicos globais e o fornecimento de minerais críticos fora da China, atualmente principal fornecedora
desses recursos. O presidente Lula e a ida do Lula para lá, principalmente nessa tentativa, portanto, de conversar com o Donald Trump. E na semana passada, o que circulava na imprensa aqui no Brasil é que ele iria questionar o Trump. Por que foi feita aí essa taxação, anunciada essa taxação, se o Trump estaria de acordo com a taxação que foi anunciada. Era essa que era a expectativa do Lula de conversar com o presidente norte-americano. Agora o Planalto recua e diz que não há previsão de reunião bilateral entre os dois países. Ô Lula, para de ser mentiroso, cara. Pô, é cansativo como é que o Lula mente, Olavo. Eu vou dizer o motivo pelo qual essa minha fala sai dessa forma aqui. É mentiroso. É mentiroso. 30 dias para ele apresentar algo antecedendo aquela reunião onde ele sentou no colinho do Trump. Lembra? Lembra? Pois é. 30 dias para antecedendo aquela reunião para ele apresentar algo de concreto, em especial com relação à sessão 301. Isso que ele não quer contar para você, ele já sabia de tudo. Tem muita gente, inclusive comentarista da Globo, falando isso para você. Não, o Lula, ele está mentindo. Ele sabia de tudo, ele sabia da investigação da sessão 301. Ele sabia da pauta da reunião com o Trump do colinho. Ele sabia. E ele sai da reunião com o Trump naquele 30 de abril. Ele sai da reunião com o Trump naquele 30 de abril, sabendo que ele tinha 45 dias para poder entregar algo concreto, algo de verdade. Para quê? Para que a partir daquele momento, sabendo das pautas, sabendo dos problemas com relação à pirataria, ao PIX, etanol, à corrupção, sabia de tudo. 45 dias, ô Lula, para você apresentar um plano do teu governo, do teu país, para a gente não te tarifar, não te taxar. Por quê? Porque assim, eu já disse, Olavo, o americano não quer interferir no PIX. O americano não quer interferir no etanol. Não quer. Isso é um problema nosso. Só que assim, ó, tem problema aí. Vocês não vão resolver? Não. Então, para compensar as perdas, a gente vai taxar, a gente vai tarifar. É só isso. Aquela história do Janones, aquela groselhada também de falar, não, o PIX é nosso, ninguém vai tomar o PIX do Brasil. Ninguém vai tomar o PIX do Brasil. Só que, se quiserem lidar com o PIX no mesmo modelo e formato que temos hoje, com o Banco do Brasil, o Banco Central, operando e regulando o PIX, tudo bem, a gente vai taxar vocês. Ó, se vocês quiserem continuar com o crime organizado, tocando usinas de açúcar e álcool, beleza. Se vocês quiserem continuar lidando com a corrupção, com o Toffoli descondenando, indenizando, não multando todo mundo, beleza. Só que a gente vai taxar vocês. É só isso. E o Lula sabe que o que ele tem a fazer, a tarefa de casa, o dever de casa, ele não está cumprindo. Mas aí entra, talvez, o ponto mais cruel disso, Olavo. O ponto mais cruel é, vamos deixar taxar para eu culpar o Flávio. É essa a questão. Ou seja, Lula não está nem aí, nem para você e nem para mim, nem um pouco preocupado, porque, na verdade, ele está deixando tudo isso desandar a esse ponto para que ele fale, é culpa de Flávio. É mentira em cima de mentira, a gente já sabe de tudo. Até os caras da Globo estão falando isso. Não é o Pitori que faz análise, que tem uma posição. Não, até a Globo já falou assim. Não, ele sabia do que estava acontecendo, ele sabia o motivo da reunião, ele sabia que viria taxação. Até os caras da velha imprensa ou da grande imprensa em dinheiro que recebe já sabiam, Olavo. Lula está no modo on para candidato à presidência. Ele não é mais presidente da República. Aliás, talvez nunca tenha sido. Mas está ligado para a sua condição de candidato. Na sua condição de candidato, ele vem para o Brasil sabendo do problema, como foi colocado, sabendo das questões, e fica bravateiro. Mas teve química com o Trump, fica bravateiro. Nós estamos bem. Modo eleição. Lula, dentro do modo eleição, nessa questão do Trump, não se preocupa com o país. Taxa e dane-se, porque lá atrás ele conseguiu, no ano passado, ele conseguiu um up numa crise que houve com os Estados Unidos e o Brasil, numa tentativa de taxação. Só que todo mundo sentou na mesa e negociou. E o que o Lula faz? O Lula simplesmente vai para o campo da bravata. E sobre a Europa, Pittoli, sobre o G7, sobre a França... Bom, Lula está numa saia justa do cão.
Porque saia justa é que ele mesmo construiu. O cara constrói os seus cenários. Bom, primeiro, o que ele foi fazer ali? Basicamente nada. Porque a temática sobre inteligência artificial não guarda relação com o Brasil, a temática sobre transição de matriz energética, nós somos vendedores de petróleo, não guarda relação com o Brasil. Foi convidado pelo Macron, mas o Quênia também foi. Né? Não, tudo bem. Mas foi convidado pelo Macron, que encabeçou na Europa... Quem também foi? O Quênia. Tá bom. Não é importante a gente entender. Legal sim, dimensionar, né? E foi convidado pelo Macron. Macron que encabeçou aquela taxação da União Europeia sobre a carne brasileira. Mas a política internacional é um cinismo. E Lula é um capacho. Vai lá, feito um cachorrinho, e vai lá tentar catar as migalhas que caem da mesa, buscar uma reunião com Trump. Mas o cara continua criticando o Trump. Não é estadista, não é. E infelizmente hoje nos representa e espero que o ano que vem não represente mais. E outra, né, o Olavo, é uma turma que vive de cortina de fumaça, né? Vive de cortina de fumaça. Veja, o Brasil definhando como está, aí na sexta-feira ele lança o financiamento lá para motos e bicicletas, uma linha de financiamento, subsidiado com o nosso dinheiro, a gente vai pagar, as mulheres vão comprar a moto financiada, e veja, nada contra a categoria, pelo amor de Deus, a gente sabe disso, né? Todo mundo trabalhando, não, mas aí o cara quer fazer populismo, campanha eleitoral, com linha de financiamento de motos e bicicletas elétricas, e diz assim, não, e para a mulher nós vamos exigir um capacete de presente, sabe? Até quando a gente vai aguentar esse populismo barato de Lula? O cara vai, né? Agora tem o desenrola, aí tem o moto não sei o quê. Ninguém aguenta mais. Sabe por quê? Tudo isso é com o seu dinheiro e com o meu dinheiro, para ver se ele pega um naco desse voto, da percentual do voto dessa turma, que vai pagar caro, vai pagar, enfim. Ninguém aguenta mais. É cortina de fumaça em cima de cortina de fumaça num governo que derrete, em especial quando o assunto é a economia. Eu vou te contar o plano secreto pro STF interferir nas eleições de 2026 e não é o que você imagina. Bom dia para você que, ao contrário de certos ministros do Supremo, não acha que pode sair por aí decidindo sozinho, na canetada, quem ganha e quem perde a eleição. Porque é exatamente isso que uma ala do Supremo está se preparando para fazer no ano da eleição mais importante das nossas vidas. E eu vou te mostrar agora, com casos que já aconteceram, o tamanho do poder que eles estão tomando, que eles estão colhendo para si. Saiu hoje, gente, no Poder 360 essa matéria, que diz que uma ala do Supremo vai fazer de tudo para interferir nas eleições de 26, porque eles simplesmente não admitem que quem está no comando do TSE hoje são ministros Nunes Marques e André Mendonça, indicados por Bolsonaro. Então, em vez de deixar o TSE simplesmente cuidar do seu trabalho, fazer as eleições, esses outros ministros, eles querem decidir eles mesmos no STF as questões eleitorais. E eles já acharam o plano para fazer isso acontecer. O plano é usar a reclamação constitucional, que é um instrumento que faz um caso pular a fila de todos os tribunais, do Tribunal Regional, do TSE, pular toda a fila de recursos e cair no colo de um único ministro do Supremo, que aí vai lá e decide sozinho. A reclamação constitucional, ela existe para você levar ao Supremo, gente, o seu caso, quando alguém desobedeceu uma decisão prévia do próprio Supremo diretamente. Mas agora ela está virando simplesmente a casa da mãe Joana. Você leva o que quer, desde que o ministro tenha boa vontade, ele aceita. E não é teoria não. Olha o que já aconteceu em Roraima. Mas deixa eu te explicar rápido o que aconteceu antes para você entender o que aconteceu agora no Supremo em relação a Roraima. A chapa que tinha sido eleita em Roraima para governar o estado, ela foi cassada pela justiça, ela perdeu o mandato. Aí quando isso acontece, o que você faz? Você marca aquilo que ele chama de eleição suplementar, que é uma nova eleição fora da data normal, feita às pressas, só para repor aquele cargo vago. Pois foi aí que entrou o ministro Flávio Dino sozinho e ele deu uma liminar que mudou as regras no meio do caminho. E o resultado, segundo a própria reportagem, é que sobrou só um candidato competitivo. Um ministro do Supremo, sem ter recebido um único voto decidindo na prática quem pode concorrer a um cargo estadual. O presidente do TSE, o Nunes Marques, ele tentou levar a questão para o Tribunal Eleitoral, que era o lugar certo dela, mas ele não conseguiu. A decisão do Dino continua valendo. E não parou por aí não. Eu mesmo fui vítima dessa interferência indevida do Supremo. Olha só aqui o que aconteceu nas palavras da reportagem.
A disputa eleitoral do Paraná também chegou ao Supremo. Dino analisou uma reclamação constitucional contra a decisão do TRE do Paraná, que censurou uma publicação feita no TikTok que dizia que o pré-candidato ao Senado, Deltan Dallagnol, está inelegível. Segundo a decisão do TRE, embora Dallagnol tenha tido seu mandato de deputado federal cassado pelo TSE em 2023, só seria possível reconhecer a sua inelegibilidade depois dos prazos de análise das candidaturas em agosto. No entanto, Dino entendeu que a decisão configurava uma censura prévia e que as informações divulgadas no vídeo correspondem com o que havia sido decidido pela Justiça Eleitoral na cassação de Dallagnol em 2023. Vocês entenderam o que aconteceu aqui? Eu estou elegível, o próprio TRE do Paraná reconheceu isso em 15 decisões de 2 juízas, mas a esquerda, o PT, eles correram para o STF, entraram com uma reclamação constitucional e aí o Dino, que já pediu para Moraes para me incluir no inquérito das fake news, ou seja, ele se julga vítima de declarações minhas, ele deveria se declarar impedido de me julgar, aí ele autorizou que a esquerda continue mentindo a rodo contra mim, dizendo que eu estaria inelegível, o que não é verdade. Como eu lidero nas pesquisas de intenção de voto aqui no Paraná e a Grace, pré-candidata do PT, lidera em rejeição, aí eles precisam mentir para tentar nos combater aqui no Paraná. E o Gilmar Mendes fez a mesma coisa, ele deu uma decisão bem parecida contra mim numa reclamação que tratava de que essa reclamação? Tratava de uma decisão do STF sobre a lei de imprensa. Aí, adivinhou, o Gilmar Mendes, ele forçou a barra, forçou a ligação entre as coisas para liberar a narrativa do PT contra mim. Ainda bem que o meu caso não vai ser decidido por eles, no STF, mas sim pelo TSE. Mas, e se o Supremo continuar atropelando, hein? Até onde isso pode ir? Pensa comigo. Se numa eleição estadual como a de Roraima, um ministro sozinho já define quem disputa, e ele se mete até na disputa de um pré-candidato a senador no Paraná, o que essa mesma ala do Dino, Gilmar Mendes, Moraes, a turma lulista do Supremo, que será que eles vão querer fazer na eleição presidencial de outubro, hein? É essa a engrenagem que eles estão azeitando, passar por cima do TSE como se fosse o normal, e aí decidir eles mesmos o que vai acontecer nessas eleições. Mas existe uma forma concreta de a gente mudar essa realidade. É a medida 2 das minhas 10 medidas para o Senado Federal. Olha aqui comigo no meu site, a medida 2. Se você entrar no meu site, deltandallagnol.com.br, você vai encontrar essa medida 2 de 10 medidas. E essa 2, ela devolve ao STF o papel de corte constitucional e ataca exatamente a doença que você acabou de ver. Acaba com essas decisões monocráticas com efeito nacional, ou seja, proíbe que um único ministro sozinho pare o país ou mexa numa eleição acanetada e cria mandato para ministro, quarentena para ministro, para que ninguém se sinta dono do poder para sempre. Decisão que afeta a nação inteira, ela passa a ser do colegiado, com cara, com voto, com responsabilidade. Se você concorda que nenhum ministro pode ficar decidindo sozinho numa eleição, não é o Supremo, nem no foro adequado, clica aí no link da descrição que eu vou deixar aqui embaixo e assina as 10 medidas. Em 2026, a gente passou de 2 milhões de assinaturas nas 10 medidas contra a corrupção. Agora a gente vai repetir, mas com algo adicional. Agora a gente vai ter, além da mobilização das pessoas, a gente vai ter senadores comprometidos com essa mudança sendo eleitos em todo o país. É por essa luta que eu sou pré-candidato ao Senado aqui no Paraná. É para mudar essa realidade de abusos, de arbítrios, é para restabelecer o império da lei, é para combater o crime, você vai encontrar medidas contra o crime organizado, é para garantir que no Brasil hoje possa ter uma taxa de corrupção que seja próxima a zero. A gente tem que melhorar no ranking de combate à corrupção e não piorar como vem acontecendo com sucessivos escândalos do governo Lula. Você acha que essa ala do Supremo, ela vai respeitar as urnas em outubro? Conta pra mim nos comentários, se inscreve no canal, clica no sininho, curte o vídeo e venha virar membro. Um grande abraço e até o próximo vídeo.